Conservando o avivamento. Aqui está a palavra de nosso Deus, que tem como base Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, conservando o avivamento. Conserve isso, meu irmão, no seu coração. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A chama do avivamento mantém a igreja vitoriosa em sua tarefa de proclamar o Evangelho de Cristo em toda a terra e em todos os tempos. Por isso, aqui está o avivamento que tem que estar sendo conservado em cada coração daquele que confessa, daquele que persevera em Cristo. Porque nós sabemos, queridos irmãos e amigos, aleluia, que nós, como filhos de Deus, perseverando no estudo da palavra, para vivermos uma vida abençoada, uma vida sossegada, uma vida santa, temos que continuar com esse avivamento. E a definição de avivamento é a aquisição, o retorno e a conservação da vida espiritual em toda a plenitude. Se lembre, a definição desse avivamento, o que você está passando, o que está acontecendo na sua vida de mudança avivada na presença do Senhor, isso quer dizer que é o retorno, é a conservação da vida espiritual em toda a sua plenitude. Aquisição para o que jamais experimentou, o avivamento. Retorno para o que o havia perdido. E, é claro, conservação para o que já o possui. Você possui? Então continue conservando. O avivamento leva o crente, glória a Deus, o abençoado homem de Deus, a ter uma vida mais espiritual. É o que nos diz a palavra. Até mesmo Jesus falou lá em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem estáis em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Então, queridos radiovintes, também são palavras maravilhosas e traz ao homem esse avivamento com essa palavra poderosa. Essa submissão à palavra de Deus produz em nós este avivamento. Alguns avivamentos registrados no Antigo Testamento e suas causas que os motivaram o povo a andarem com Deus. É o que nos diz o jejum, a oração, a reverência, a submissão à palavra de Deus. 2 Crônica, capítulo 20, nos mostrando, portanto, Josafá, que o homem, quando jejuava, quando ele orava, quando ele tinha reverência e se submetia à palavra de Deus, aleluia, vinha o avivamento. Lá em Neemias, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 12, também nos diz a união, ensino da palavra de Deus, adoração a Deus e choro era o que trazia o avivamento. Aleluia. Já Josias, em 2 Reis, capítulo 22, desde 1 ao versículo 20, reformas, encontro da palavra, arrependimento, humilhação e choro, era também o que produzia o avivamento no homem. Ezequias, profetas, também disse lá em 2 Crônicas 30,
versículo 1 ao versículo 27, conservação da palavra e purificação. Trazia, portanto, o avivamento, é o que nós temos que conservar. E ainda nós observamos no Novo Testamento que começou com a descida do Espírito Santo. Aleluia! No dia de Pentecoste, em cumprimento à promessa feita por Jesus, conforme Lucas 24 e 49, quando ele diz: ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Resultado, portanto, desse avivamento, algumas mudanças ocorreram na vida dos discípulos. Na vida pessoal, tinham convicção da salvação. Atos capítulo 2, versículo 40, diz a palavra que o homem, quando confessa a Cristo, ele fica convicto da sua salvação. O conhecimento pessoal de Jesus, conforme Atos 3,15, e a palavra de Deus, Atos 2,16, a profundidade do amor a Cristo, a vida vitoriosa, Atos capítulo 4, versículo 24 a 31. Na unção do Espírito, todos receberam o poder do Senhor, possuíram dons espirituais, conforme Atos 2, 22 e outros. Na conquista das almas, ganhando alma para o reino de Deus, aleluia, vejamos o crescimento da igreja primitiva, quase 120 almas, conforme Atos 1,15, quase 3.000 em Atos 2,41, quase 5.000 em Atos 4,4, aleluia, a multidão crescia cada vez mais. Aleluia! Atos capítulo 5, versículo 14. Tudo isso era, portanto, a pregação do avivamento, a palavra de Deus no coração daqueles que tinham recebido o avivamento. Pedro, com todos os demais irmãos, apóstolos, que foram cerca de 120 discípulos, cheios do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus, e ali veio o avivamento. Eles não ficavam em casa, eles ficavam inquietos quando estavam parados, tinha que sair e falar que Jesus salva, cura e batiza do Espírito Santo. Aleluia! Para isso é útil e é necessário o avivamento. E conservar esse avivamento é o que nós estamos abordando aqui. Glória a Deus, cerca de 60 anos evangelizaram o mundo. A história da igreja cristã é uma história que mostra uma era apostólica em que os discípulos, e até hoje, ainda recebem o poder de Deus, o Espírito Santo, e falam verdadeiramente em línguas estranhas. É necessário que nós venhamos conhecer melhor e desenvolver essa fé e receber, buscar no Senhor esse avivamento. Na era apostólica, até Constantino, de 100 até 313, mais ou menos, todo o Império Romano e regiões adjacentes eram visitados por missionários e evangelistas. Muitos estavam pregando a palavra. 1516, segundo a história, embora bem menos vigorosos, o avivamento já estava prestes a vencer a Europa e tantos outros lugares. Chegou a nós a oportunidade de estarmos avivados. Você, eu, nós, glória a Deus, de pregar este avivamento, esta palavra viva, esse poder que é, como diz Atos capítulo 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Viva, ela é apta para ir às juntas e medulas e discernir intenção e pensamento do coração. É a palavra de Deus. A volta à palavra. Isso é pessoas para o avivamento. Volte, meu irmão, para o avivamento. O avivamento está vinculado à palavra. A fé que produz o avivamento é oriunda da palavra de Deus, aleluia. Se a palavra de Deus ocupar o lugar que lhe é devido aos olhos e aos corações de cada um de nossos irmãos, aleluia, então ela não somente provocará, como manterá o avivamento. Você vai ficar cheio da graça do Senhor. A Bíblia, ela é inspirada por Deus, aleluia, é a base da estrutura da igreja, onde tudo que se faz tem apoio nela. Se nós vamos viajar, oramos. Se chegamos, agradecemos orando. Quer dizer, buscando
na palavra de Deus o apoio para tudo. A palavra é como um leito onde ocorre o rio abençoado, ou seja, o avivamento do cristão. Meu irmão, o retorno à oração. O avivamento sempre é precedido de muitas orações. Temos que orar, temos que buscar a presença do Senhor. A igreja de Jerusalém nasceu sobre a oração. Durante 10 dias os discípulos permaneceram em oração e súplicas, Atos capítulo 1, versículo 14, buscando a promessa do Pai, Atos 1, versículo 12 a 13. Ficaram ali cerca de 10 dias, buscando lá no cenáculo, orando, quando de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, pois era ali a presença do Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo, na vida daqueles que estavam orando. A oração, ela é precedida de grandes avivamentos. Elias orou, e logo veio o fogo dos céus. Tiago 5, 17 a 18. Aleluia. O Senhor promete dar o Espírito àqueles que lhe pedirem. Lucas 11, versículo 9 a 13. É todo aquele que pedir. Pedi, dá-se-vos-á, disse o Senhor. Portanto, meus irmãos, oremos com perseverança, conforme Colossenses 4 e 2. Até que o poder venha sobre nós e nós vivamos o avivamento. Tenhamos conosco essa prática e manter o avivamento. Retomada da missão evangelizadora, aleluia. Então, revestidos de poder, os discípulos retornaram à missão de evangelizar e imediatamente resultado numa colheita de quase 3.000 almas, conforme Atos 2,14. Daí não pararam mais. Nós aqui estamos, é a sequência desses discípulos, a igreja primitiva, que chega até nós como filhos de Deus para anunciar a palavra de Deus, assumindo o evangelho completo de Cristo, aleluia, como responsabilidade nossa, particular de cada uma pessoa, para a salvação das almas e a tarefa prioritária da igreja do Senhor, conforme Marcos 16:15, quando ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. O sucesso dessa obra está em assumirmos o evangelho completo de Cristo em nossas vidas. Aleluia. Ou seja, assumir para cumprir, para fazer, para trazer a salvação, aleluia, que ela é acompanhada de muitas outras coisas. O batismo do Espírito Santo é uma, a manifestação do fruto do Espírito é outra, os dons espirituais é outro que acompanha, a cura divina também acompanha, são os sinais que Deus manifestou, aleluia, no meio de seu povo, meus irmãos. São a confirmação de que precisamos deste avivamento. Como fazer para continuar vivo, pregando com alegria? Exatamente vivendo uma vida de temor. Uma vida de temor. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Se lembre, é reverenciá-lo, aleluia. E, glória a Deus, temer, pecar contra ele. É desviar-se do mal. É aborrecer a arrogância, o mau caminho e a boca perversa para xingamentos. Isso é avivamento numa vida de um homem que tem temor. É pensar antes de agir. O avivamento é algo maravilhoso em nossas vidas, mas maravilhoso é você lutar para que continue avivado. Avivamento é temor. Avivamento e temor estão intimamente ligados àquele povo que tinha que retornar ao temor. E eles retornaram, todos unânimes, juntos, no mesmo lugar, orando, buscando. De repente veio do céu um som veemente, tomou todos eles ali e todos foram cheios do poder de Deus. Pedro levanta e prega a palavra e ganha quase 3.000 almas para o Senhor. Perseverando no estudo da palavra também, isso é muito importante, pois a igreja de Jerusalém recebia constantemente o estudo da palavra de Deus, conforme Atos 5, 4 a 5, o estudo era ministrado pela inspiração do Espírito de Deus, aleluia, fazendo os discípulos recordarem das palavras de Jesus. Conforme o que diz a palavra, os pastores, por conseguinte, deviam ensinar a palavra de Deus, conforme diz Tito 2,13, 1 Timóteo 4, 6 a 13, e muitos outros textos da palavra do Senhor,
para que a igreja de Cristo permanecesse na fé. Aqui Deus tem colocado também ainda hoje em nossos corações esse avivamento para que nós possamos levar até os nossos radioouvintes, nossos amigos, o estudo bíblico da palavra de Deus que acende no coração do salvo a chama do avivamento, aleluia, oh glória a Deus, vivendo em oração. A igreja em Jerusalém orou e recebeu o avivamento, continuou orando e o avivamento se manteve firme. Tudo pode mudar, meu irmão, glória a Deus, mas esse método não muda, apenas temos que ter temor. Temos de pregar a palavra e temos que pagar o preço. Se a sua igreja deseja realmente o avivamento, se você como igreja do Senhor deseja, entre pelo caminho da oração. A perseverança, glória a Deus, nos mostra, portanto, coisas maravilhosas quando nós esperamos em Deus. Esperando a bendita esperança da igreja, a volta de Jesus Cristo a qualquer momento, em pleno século 21, nesses últimos dias que nós estamos observando, quantas pessoas que estão partindo para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Precisamos estar devidamente preparados para a volta de Jesus, fazendo sempre a última oração da Bíblia, aleluia, que diz em Apocalipse 22 e 20, ora vem Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, a última oração do Apocalipse, ora vem Senhor Jesus. É isso que nós temos que estar preparados, é o que nós queremos, o avivamento. Esta esperança manterá em nossos corações, nossas candeias acesas, ou seja, avivados, aleluia, mantendo a comunhão dos santos. Nos diz a palavra, era o coração e a alma dos que criam, Atos 4:32, a igreja primitiva, na era apostólica, era verdadeiramente unida, não havia barreiras sociais nem raciais, a igreja era unida. Aleluia, a inimizade entre judeus e gentios havia sido derrubada a parede quando Jesus foi ao poço de Samaria, glória a Deus, e ali falou com aquela mulher e derramou o Espírito Santo sobre eles, glória a Deus, até mesmo Cornélio, no capítulo 10 de Atos, nos mostra a palavra do Senhor, que ali ele recebeu o poder sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, aleluia, e ele era um homem gentil. No entanto, Pedro, ele teve que ser consolado com as palavras do Senhor, até mesmo quando ele teve aquela visão que vinha um lençol ao seu encontro com animais quadrúpedes e disse, mata e come. Ele disse, não, Senhor, porque não como nada imundo. Ele disse, o Senhor disse para ele, não faças tu comum o que Deus purificou. Ou seja, não faça diferença entre você e o preto, o branco, o rico, o pobre, meu irmão, porque todos nós somos iguais diante de um Deus que mandou o Espírito Santo a todo aquele que crê. Aleluia. A Bíblia diz que todos os que criam estavam juntos e perseveraram unânimes. Atos capítulo 2, versículo 46. A mesma união é possível ainda hoje, se você assim se manter. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Nós viemos aqui e demos os esforços no sentido de manter a tocha do avivamento bem acesa em nossas vidas. Somente assim poderemos ser uma bênção nas mãos de Deus, onde estivermos, onde nós nos encontrar, e o seu propósito em nós será plenamente cumprido. Mantendo o quê? Mantendo o avivamento. Mantenha esse avivamento. Mantenha com o lado de Cristo. Mantenha com o Espírito Santo. Fique firme na pessoa do Senhor, sabendo que com Jesus nós só temos vitória. Oremos, meus irmãos, agradecendo a Deus nesse momento tão maravilhoso que o Senhor nos concede neste horário deste programa, a verdade que você precisa saber para levar até os nossos radioouvintes a palavra do Senhor. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, te peço em o nome de Jesus Cristo, Pai, nesse momento unindo a minha fé com todos aqueles que oram conosco, Pai, para que o Senhor venha abençoar a todos nós. Pai, o Senhor sabe, ó Deus, nós precisamos de paz, precisamos de saúde, precisamos de avivamento, precisamos de nos manter vivos e avivados para pregar a Tua palavra. Olha para nós, Pai, com seu olhar de carinho, em o nome de Jesus, Senhor, nós suplicamos e nós te agradecemos desde agora e para sempre. Você que ora, diga amém, e que Deus, na sua infinita misericórdia, venha abençoar a todos nós no nome de Jesus.